Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante e que tem despertado a curiosidade de muitos, as maiores potências militares da história, desde os tempos antigos até os atuais. O poder militar de uma nação tem sido uma medida crucial para sua influência e prestígio global. Nesse vídeo, vamos analisar as 7 maiores potências militares da história, incluindo impérios antigos, nações europeias coloniais, superpotências da Guerra Fria e, é claro, os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo atualmente. Então vamos começar com a jornada pela história da guerra e descobrir como essas nações se tornaram tão poderosas. Não vou falar em ordem do melhor para o pior ou vice-versa, apenas explicarei as 7 potências militares da história. O Império Romano foi fundado em 27 a.C. pelo Imperador Augusto, que consolidou o poder político e militar em suas mãos, anos após a Guerra Civil. Durante os primeiros séculos do Império Romano, expandiu seu território por toda a Europa, Ásia e África, tornando-se uma das maiores potências militares e econômicas do mundo antigo. A ascensão do Império Romano foi impulsionada pela forte economia agrícola e comercial, bem como sua habilidade de governar e integrar novos territórios à sua administração. O sistema político romano também foi um fator chave para sua expansão, já que permitia que habitantes das províncias se tornassem cidadãos romanos e participassem do governo do Império. No entanto, ao longo do tempo, o Império Romano enfrentou diversos desafios que minaram sua força e estabilidade. Um dos principais problemas foi o aumento da corrupção e a instabilidade política, que levou uma série de imperadores fracos e instáveis que não conseguiam manter a unidade do Império. Além disso, o Império Romano enfrentou desafios externos como as invasões bárbaras, as guerras civis que enfraqueceram o exército romano. As guerras também geraram alto custo financeiro e econômico que sobrecarregou as finanças do Império. Outro fator que contribuiu para a queda do Império Romano foi a pressão de povos externos, como os hunos, que empurraram outros povos germânicos para dentro do território romano. A falta de efetividade do exército romano e as lutas internas também enfraqueceram a capacidade desse império. No final, o Império Romano acabou se dividindo em dois em 395 d.C., o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente acabou sucumbindo a invasões bárbaras no século V, enquanto o Império Romano do Oriente sobreviveu por mais de 1000 anos como Império Bizantino. Em resumo, a ascensão e a queda do Império Romano foi moldadas por uma série de fatores internos e externos, incluindo corrupção, guerras, crises econômicas e instabilidade política. Apesar de sua queda, o legado romano e da sua cultura, arquitetura e língua continuam a influenciar o mundo até hoje. Queremos saber qual é a sua opinião sobre as maiores potências militares da história. Comente abaixo e compartilhe conosco o seu pensamento. A ascensão do Império Mongol começou no início do século XIII, com Genghis Khan, que uniu várias tribos nômades na Ásia Central em um único exército e estabeleceu controles sobre vastos territórios, incluindo a China, Oriente Médio e a Europa Oriental. A habilidade militar desse império era incomparável na época. A sua cavalaria leve e rápida os tornaram imbatíveis no campo de batalha. Além disso, a administração eficiente e as políticas tolerantes de Genghis Khan ajudaram a manter a coesão do império. Após a morte dele, em 1227, o império foi dividido entre seus filhos e netos, dando origem a diversas dinastias sucessoras. No entanto, o império continuou a expandir-se sob o reinado de líderes como Kublai Khan, que conquistou a China e estabeleceu a dinastia Yuan. No entanto, no século XIV, o Império Mongol começou a declinar devido a uma série de fatores, incluindo guerras civis internas, conflitos externos e a disseminação da peste negra, que dizimou grande parte da população. As guerras civis entre os descendentes de Genghis Khan levaram à divisão do império em várias partes, cada uma governada por um líder diferente. Isso enfraqueceu o poder central do império e tornou-o mais vulnerável a ataques externos. Além disso, enfrentaram resistência e rebeliões em várias regiões conquistadas, o que tornou mais difícil manter o controle sobre seus vastos territórios. A disseminação da peste negra, que matou cerca de 1/3 da população da Europa e da Ásia, também afetou demais o império, enfraquecendo ainda mais seu exército e economia. Em resumo, a ascensão e a queda do império foram moldadas pela habilidade militar incomparável dos mongóis, mas também por fatores de guerra civil, conflitos externos e doença. Apesar de sua queda, a influência na história, na cultura da Ásia Central continua a ser sentida até hoje. Você concorda com a lista? Faltou alguma nação que deveria ser incluída? Deixe seu comentário e conte o que você acha. A ascensão do Império Britânico começou no século XVII com a expansão colonial da Inglaterra nas Américas, África e Ásia. O comércio global também foi um fator importante com a formação da Companhia das Índias Orientais, que estabeleceu o controle britânico sobre a Índia. No século XVIII, a Revolução Industrial impulsionou a economia britânica e fortaleceu ainda mais o seu poder global.
O Império continua a se expandir ao longo do século XIX, com a aquisição de novos territórios na África e na Ásia, além de importantes conquistas territoriais no Pacífico, como a Austrália e a Nova Zelândia. Durante o século XIX, o Império Britânico atingiu seu auge, com controle sobre 1/4 da população mundial, 1/3 das terras de todo o mundo. A superpotência britânica também se estendeu aos mares, com a Marinha Real Britânica, era a mais poderosa do mundo. No entanto, no início do século XX, a posição do Império Britânico começou a declinar. A Primeira Guerra Mundial afetou gravemente a economia britânica, com uma dívida nacional aumentando substancialmente. Além disso, a emergência de novas potências mundiais, como Estados Unidos e Alemanha, ameaçou a posição dominante da Grã-Bretanha. Após a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico entrou em colapso gradualmente. As lutas pela independência das colônias se intensificaram e a Grã-Bretanha enfrentou crescente oposição global pelo seu papel de controle imperialista. O declínio econômico e a crescente influência dos Estados Unidos também enfraqueceram demais o poder britânico. A independência da Índia em 1947 foi um divisor de águas no processo de descolonização. Os outros países do Império seguiram o mesmo exemplo. A Grã-Bretanha gradualmente perdeu o controle de seus territórios coloniais e o processo de desmantelamento do Império Britânico continuou até a década de 1980, com a independência de Hong Kong. Hoje, o Império Britânico não existe mais, mas a sua influência na história e cultura do mundo inteiro continua a ser sentida até hoje. A língua inglesa continua sendo o idioma globalmente dominante. Achou interessante aprender mais sobre as maiores potências militares da história? Compartilhe suas reflexões e ideias nos comentários abaixo. A ascensão do Império Espanhol começou no final do século XV com a união das coroas de Castela e Aragão, sob o casamento de Isabel e Fernando, durante o reinado do Carlos V, em 1516 até 1556. O Império se expandiu rapidamente com a conquista de impérios astecas no México, Império Inca no Peru e nas Filipinas. Estabeleceu a Espanha como maior potência global na época. No entanto, no final do século XVI, a Espanha começou a enfrentar problemas econômicos devido ao aumento da inflação e a crescente endividamento com gastos militares em guerras religiosas na Europa. Além disso, o declínio da produção de ouro e prata das Américas afetaram a economia espanhola. No século XVII, a Espanha lutou para manter sua posição global, enfrentando conflitos com a França, Inglaterra e Países Baixos. As guerras da independência holandesa foram particularmente desgastantes para a Europa, que acabou perdendo o controle dos Países Baixos. No século XVIII, a Espanha entrou em um período de declínio ainda mais acentuado. A Guerra da Sucessão Espanhola resultou na perda de territórios na Itália e nos Países Baixos, e na assinatura do Tratado de Utrecht. A economia espanhola continuou a se deteriorar com a corrupção e a má administração atribuídas pela crise econômica. No século XIX, a Espanha perdeu a maioria de suas colônias americanas, incluindo México, Peru e Chile, devido a rebeliões e lutas por independência. Além disso, a Espanha enfrentou conflitos internos e perdeu suas últimas colônias nas Filipinas e Guam durante a Guerra Hispano-Americana em 1898. Hoje, a Espanha é uma nação moderna e desenvolvida, mas o legado do Império Espanhol ainda é sentido em muitas partes do mundo, incluindo a língua espanhola, a cultura e a arquitetura colonial. Queremos saber sua opinião. Qual a importância do poder militar nas histórias das nações? Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão juntos. A ascensão do Império Chinês começou durante a dinastia de Qin, que unificou a China pela primeira vez e estabeleceu um governo central. A dinastia de Han, que foi logo na sequência, surgiu trazendo um período de estabilidade e prosperidade que permitiu à China se tornar uma potência regional. Durante a dinastia de Tang, a China experimentou um período de grande expansão territorial e desenvolvimento cultural também. Conhecido como a Era de Ouro da China, a dinastia de Song continuou a expansão econômica e cultural chinesa, estabelecendo um sistema de comércio marítimo que levou as relações comerciais dos países até o Oriente Médio e para a Europa. No entanto, durante a dinastia de Ming, a China começou a enfrentar problemas econômicos e militares. A economia chinesa começou a estagnar, enquanto as despesas militares aumentavam devido a conflitos de potências estrangeiras como Mongólia e Japão. A dinastia de Qin surgiu trazendo um período de dominação estrangeira e o declínio para a China. No século XIX, a China se tornou cada vez mais vulnerável à influência estrangeira e ao imperialismo. Durante a Primeira Guerra do Ópio, a China foi derrotada pela Grã-Bretanha e é forçada a ceder Hong Kong. A Guerra do Ópio e outros conflitos estrangeiros enfraqueceram a China, abrindo caminho para a Guerra do Boxer, na qual potências estrangeiras, incluindo a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, invadiram a China e impuseram mais concessões. A queda do Império Chinês ocorreu em 1912 com a Revolução Xinhai, liderada por Sun Yat-sen, que derrubou a dinastia Qin e estabeleceu a República da China. No entanto,
a China continua a enfrentar conflitos internos e externos, incluindo a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Comunista liderada por Mao Zedong em 1949, que estabeleceu a República Popular Chinesa e pôs fim à Era Imperial Chinesa. Hoje, a China é uma das maiores potências econômicas do mundo e influência global significativa. A União Soviética foi fundada em 1922, após a Revolução Russa em 1917, que derrubou a monarquia czarista e estabeleceu um governo socialista liderado pelos bolcheviques. Liderados por Vladimir Lenin, durante a década de 1920 e 1930, a União Soviética experimentou um rápido desenvolvimento industrial, com a coletivização agrícola e a planificação econômica do Estado. Sob a liderança de Joseph Stalin, a União Soviética se tornou uma das principais potências mundiais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando o país emergiu como uma superpotência militar e política. No entanto, o regime stalinista também foi responsável por milhões de mortes e repressões políticas, como a execução de oponentes políticos e o estabelecimento de um sistema de trabalho forçado conhecido como Gulag. Após a morte de Stalin em 1953, a União Soviética passou por uma série de líderes, incluindo Yuri Andropov. Durante a década de 1980, a economia soviética começou a desacelerar e a insatisfação pública cresceu. Em 1985, Gorbachev lançou uma série de reformas políticas e econômicas conhecidas como Perestroika e Glasnost, que buscavam modernizar e democratizar o sistema político e econômico da União Soviética. No entanto, as reformas de Gorbachev também abriram caminhos para a dissolução da União Soviética, com a perda de controle sobre os seus Estados-membros e a crescente insatisfação pública com a economia e as políticas do governo. Em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, deixando para trás 15 estados independentes. O colapso da União Soviética marcou a Guerra Fria e o surgimento dos Estados Unidos como a única superpotência mundial. Hoje, a Rússia é a sucessora legal da União Soviética, mas seu sistema político e econômico é significativamente diferente do regime socialista da União Soviética. Deixe nos comentários suas perguntas, dúvidas e sugestões para os nossos próximos vídeos sobre o tema militar. E por fim, os Estados Unidos da América surgiram como um país independente após a Revolução Americana em 1775 até 1783, na qual as 13 colônias britânicas na América do Norte se uniram na luta contra o domínio britânico para tornar uma nação livre e independente. George Washington foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos em 1789, e desde então o país passou por uma história marcada por altos e baixos, incluindo guerras, crises econômicas e avanços tecnológicos. Durante o século XIX, os Estados Unidos cresceu rapidamente com uma expansão territorial e a construção de ferrovias e industrialização. A Guerra Civil em 1861 a 1865 foi um divisor de águas na história americana, que marcou a abolição da escravidão e a consolidação do poder federal sobre os estados individuais. No final do século XIX e no início do século XX, os Estados Unidos emergeram como uma potência mundial, com uma economia industrializada e a presença crescente no cenário internacional. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram no conflito do lado aliado, e sua ajuda financeira e militar foi decisiva para a vitória daquele lado. Na década de 1920, a economia americana cresceu ainda mais, e a cultura popular dos Estados Unidos se espalhou pelo mundo com a ascensão de Hollywood e a popularização do jazz. A Segunda Guerra Mundial marcou um outro ponto importante na história americana, onde os Estados Unidos novamente entraram no conflito, contribuindo significativamente à vitória dos aliados. Após a guerra, os Estados Unidos emergiram como a principal superpotência mundial, com um forte setor industrial, uma cultura popular influente e uma forte presença militar em todo o mundo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos lideraram a luta contra o comunismo, e a política externa americana se concentrou na contenção e expansão soviética, na promoção da democracia e dos direitos humanos em todo o mundo. Na década de 1960, foi um período de grandes mudanças sociais nos Estados Unidos, como o movimento pelos direitos civis, feminismo e também pelo movimento anti-guerra. Nos anos de 1980 e 1990, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência mundial, com uma economia forte e sua presença militar em todo o mundo. No entanto, o país também enfrentou desafios internos, incluindo a crise econômica de 2008, a crescente polarização da política também. Além disso, a política externa americana tem enfrentado desafios significativos, incluindo as guerras no Iraque e no Afeganistão e também crescente competição com a China. Hoje, os Estados Unidos continuam sendo a superpotência global, com uma economia diversificada e forte presença militar em todo o mundo. A política interna americana continua a enfrentar desafios significativos, incluindo a crescente polarização política, a desigualdade econômica e racial e os desafios ambientais. A política externa americana também enfrenta desafios significativos, incluindo a crescente competição com a China e a Rússia, também como ameaças à segurança.
E assim chegamos no final desse vídeo fascinante sobre as maiores potências militares da história. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora e informativa para você que tenha aprendido algo novo sobre a história da guerra e da geopolítica. Lembre-se que as superpotências militares não apenas moldaram o curso da história, mas também deixaram um legado duradouro em nossa sociedade atual. Deixe nos comentários sua opinião e sugestões para os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo interessante sobre a história e outros temas fascinantes. Obrigado por assistir e até a próxima.